Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, estamos aqui hoje, dia 8/9, segunda-feira, iniciando mais uma semana operacional aqui no canal da FLFX, onde vamos estar realizando agora a nossa análise semanal, que consiste aí no acompanhamento de uma série de ativos do mercado de Forex, principalmente, que a gente, no caso eu, opera há bastante tempo, que é o Euro USD, a Libra, o USD-JPY, o USD-CAD, o Ouro e o Bitcoin USD. Então, hoje incluindo o Bitcoin, que acredito estar na região aí mais interessante. Não tenho costume em falar dele em específico, porque não opero Bitcoin, mas acho que agora requer uma atenção interessante. A gente vai falar ele um pouco mais para o final. Eu já realizei análise semanal, no caso, essas marcações que a gente tem aqui são das análises semanais feitas na semana passada e que continuam servindo, pois as regiões principais permanecem praticamente as mesmas. Então, vou fazer um apanhado geral das principais regiões e depois a gente vai mais especificamente para o Bitcoin, detalhar as principais oportunidades. Mas esse é o Euro USD. A gente sempre começa a análise com gráfico mensal e a gente já vem comentando há bastante tempo sobre a possibilidade da continuidade de alta do euro até testar aqui a região do 1,20 praticamente, que é a próxima região da média de 200 do mensal. Então a gente está numa tendência de alta do euro e nada mais clássico do que o preço, né, e buscar a média de 200, porém não necessariamente vai chegar lá. A gente tem que acompanhar a movimentação do dólar e todas as análises fundamentais que vem por trás do mercado atual, política, notícias. Então a ideia é que a gente tem esse gráfico mensal. A princípio, no macro mensal, a ideia é a continuidade até 1,20. Se não, o preço pode retornar aí até mais macro possível, a média de 20 do mensal, em torno aí do 1,10. Então esse é um movimento que pode acontecer de acordo com o gráfico mensal. Se a gente for para o semanal, a gente vê regiões melhores. Então essa é a configuração do euro no semanal. A gente já vinha comentado sobre essa tendência de alta e das oportunidades próximas aqui às médias de 20. Foi o que aconteceu há algumas semanas aí no euro. A gente vê aqui que durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas o preço se manteve acima da 20, vindo testar 20 RAI algumas vezes e retornando. Então a média de 20 foi testada uma vez e o restante, a 20 RAI do semanal, segurou. Agora o preço dela está aqui, né? Então é sempre importante marcar as três. Eu prefiro marcar a do meio e a de baixo, que acho que é onde vem as melhores compras, pela amplitude de movimento. Então aqui sendo a melhor, aqui as duas melhores, mas a gente tem que ter confluência também com outras regiões que a gente vê no diário, mas a princípio no semanal é isso, continuidade de alta, podendo vir testar aqui esse preço do fechamento dessa semana, ou ir passar e vir testar o preço da média de 200 do mensal. Ou possa ser que essa semana venha testar regiões aqui das médias de 20 e depois continue o movimento de alta. Mas a gente consegue também ter uma noção melhor com esse movimento aqui mais macro do Fibo, que eu gosto sempre de acompanhar também. Então a gente tem aqui esse movimento macro de Fibo, onde a gente vê que de acordo com o Fibonacci, a gente tem uma normalidade de preço descendo até aqui. Então esse movimento até 1,10 não é nada anormal. Na verdade, são regiões aqui que provavelmente o mercado vai testar em algum momento.
pela proximidade também com a média de 200 da semana, que é essa média. Então, são regiões também para ficar de olho, aqui e aqui. Mas se o preço continuar, a gente vai continuar com ele na compra e futuramente a tendência aqui a gente veja o movimento das médias, né? Se o preço continuar a subir, acompanhar o preço e a média de 200 do semanal subir. Então essa compra futuramente ela vai estar num preço mais acima. Se esse movimento de alta do euro continuar, se o euro virar, provavelmente aqui realmente seja as melhores compras, mas isso é no semanal. A gente está aqui no gráfico diário agora, onde a gente tem a média de 200 também do diário aqui. As médias do mensal aqui, os fibos. Esse aqui do mensal é a 20 low do mensal. Então a gente está trazendo os preços do mensal e semanal para visualização melhor dentro do diário. O dia de hoje é esse dia daqui. Então a gente vai acompanhar regiões mais próximas do preço atual, que são compras aqui na média de 20 do diário, onde a gente já sinalizou aqui, né? E na 20 low do diário também, que é mais aqui embaixo. Então a gente vai ficar atento a esse preço da média de 20 para essa semana agora, início de semana. Inclusive daqui 15 minutos provavelmente eu vou estar abrindo uma ordem na Libra. Então a gente tem esse preço da média de 20 aqui e da 20 low como os preços principais agora para ficar acompanhando de perto no início da semana. Se o gráfico continuar vir retornar para testar aqui a média de 20 ou a 20 low lá embaixo, a gente teria aí também regiões mais embaixo, né, além das médias de 20. Então, ficar esperto aí no euro, já está mapeado. Isso aqui é o H4, que é o time de execução. Eu não estou muito para compra no euro, eu prefiro a Libra no momento, pelas questões de guerra e tudo mais. Então, mas caso o euro venha retornar para cá, acho que é uma boa compra. Aqui no preço na média de 20, né, que é esse preço da linha azul. Aqui, com stop mais aqui embaixo de 600 pontos, ou até aqui embaixo mesmo de 1000, com o take mais lá em cima, principalmente a compra mais aqui, né, com o take mais aí também de 1000, ou até 2000 mesmo, testando lá o pavio do semanal. E para o euro é isso. A gente vai agora para a Libra. A Libra também é praticamente a mesma ideia que o euro, gráfico mensal. A ideia é que a tendência é que a Libra venha testar o preço da média de 200 no mensal, 1,41 mais ou menos, ou o preço de fechamento do mês passado, né? No caso, há 2 meses atrás, esse preço de fechamento aqui da linha azul. Então, a tendência é que a Libra venha testar esse preço novamente, até pela configuração no gráfico semanal, onde ainda não perdeu a média de 20 do semanal. Isso não decreta a tendência de queda no macro do semanal, então, muito pelo contrário, o preço ameaça fechar abaixo da 20 low, ameaçando, né, uma tendência de queda, mas volta, fecha, e na semana seguinte sobe duas. Na semana anterior veio testar a região que a gente já havia comentado algumas vezes, e que foi a mesma ideia de trade aqui. O preço vem de uma queda de praticamente 5 semanas, testa o preço da média de 20 da semana e dessa oportunidade de 3.000 pontos para cima. A Libra novamente na semana passada deu essa oportunidade, veio testar novamente a 20 low e dá mais uma oportunidade de até agora 2.000 pontos. Essa oportunidade foi a oportunidade que eu peguei nos últimos trades.
Na Libra, na verdade, os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 últimos trades foram na Libra. Acho que daqui a pouco tem o oitavo. E é isso para a Libra, que é o gráfico diário. Eu estou preferindo acompanhar o preço da Libra com o gráfico semanal do que o diário, porque o diário tá meio, enfim, ele fechou aqui abaixo, né, da 20 low, tendência de queda no diário, mas na semana ainda de alta. Provavelmente quando fechar esse dia mais tarde, no dia de hoje, a gente vai ver uma continuidade do movimento. Então estou acreditando que a compra aqui daqui a pouco na Libra seja interessante, né? Então vamos ficar atento. Mas para a Libra é isso também, continuidade de alta. Melhores compras, acredito ainda, aqui na média agora é a média de 20, né, do semanal, que é esse preço aqui. Então, caso tenha um retorno aqui, ou na verdade a compra vai ser aqui, o stop vai ficar mais aqui embaixo, protegido, ou até mesmo aqui no fundo, vai depender de cada um aí, mas as regiões melhores para compra foram essas. Não necessariamente vai vir testar agora, até porque o price action está dizendo outra coisa. No caso, a gente teve um movimento aqui de alta, vem testar 9, um candle de H4 na hora anterior, esse candle fechando agora daqui 10 minutos dessa forma, seria uma compra aqui com stop abaixo aqui do preço da 20 low e da 200, cerca de 1.000 pontos, 1% de risco, para no mínimo aqui 1 para 1 também, ou 1 para 2, vai ter que depender do gráfico, deixar o gráfico andar. Mas esse é um movimento para a Libra, a ideia é ir para a semana da Libra, né? A gente tem a média de 200 aqui do diário, é o preço que dá para marcar e ficar de olho também. E é isso para a Libra. Agora a gente vai para o SDJPY, que está totalmente lateralizado há muito tempo, praticamente um mês, 25 dias, que não sai do lugar nesse range. Apesar do range, a gente tem aqui. Eu vou primeiro para o gráfico mensal, que é o certo. Então a gente está aqui no gráfico mensal do SDJPY. Aqui são algumas principais, essas aqui são as principais regiões de preço dentro do mensal do SDJPY, sendo aqui de baixo para cima a média de 200, essa definição da linha de Timoco. O pavio aqui mensal de alguns meses atrás, e principalmente esse fundo aqui também, né? São esses três fundos e esse pavio do mensal, esse fechamento e esse outro fechamento. E além disso, as médias de 20 do mensal e a 20 high lá em cima. A ideia do mensal aqui da SDJPY é que a tendência de queda no macro foi decretada para o SDJPY há algum tempo, que foi com esse fechamento aqui desse candle abaixo da 20. Então, o candle fecha, tendência macro de queda no mensal decretada, melhores vendas na 20 comum ou na 20 high, e é justamente o que acontece. O preço vem testar a média de 20 lá em cima, né, do mensal, e realiza média de 20 do mensal, tá aqui em cima. Se a gente for ver aqui, gráfico diário, esse é o movimento mais ou menos. O preço retorna até esse aqui, que é a linha azul, e realiza. Então a ideia para o SDJPY é que no macro a tendência de queda, porém como foram 1, 2, 3, 4, praticamente 5 meses de queda para o SDJPY, era normal um repique, e esse teste aqui. A partir desse teste, o preço acredito que fica melhor para ser observado do semanal,
e é o que eu acredito aí para o semanal e até pelo cenário político dos Estados Unidos e o Japão, que a princípio o acordo foi bem aceito pelas duas partes, e a ideia é que eu acredito que realmente, independente, o SDJPY vai se movimentar diferente de outros ativos, igual veio se movimentando há bastante tempo já. Então ainda acredito nesse movimento de alta do SDJPY, mesmo o dólar perdendo força para outros ativos como o euro e como a libra. Eu acredito que mesmo assim ele vai continuar a se valorizar sobre o SDJPY. Então esse é o gráfico sobre o iene, na verdade. Então esse é o gráfico do SDJPY, onde a tendência aqui no semanal é de alta. A gente teve esse fechamento aqui, então tendência de alta. O preço retorna próximo aqui à média de 20, à média de 9. Depois disso lateraliza, até porque está aqui numa região de Fibonacci desse movimento aqui de algumas semanas. Então a gente tem esse movimento aqui de algumas semanas do SDJPY, praticamente aí 20 semanas, 18 semanas de queda. Essas 18 semanas de queda se aproximam ao preço aqui da média de 200 do semanal, ela vem subindo, né? E próximo também a esses outros fechamentos aqui embaixo. E é normal esse repique justamente aí no preço da região dos 50 de Fibonacci, da queda, e também próximo ao 61,8, mas também mais especificamente de acordo com a nossa estratégia na linha definida aqui pelo Ichimoku, que é essa linha de preço aqui muito interessante. Eu gosto sempre de acompanhar essas definições da nuvem, e foi justamente onde o preço foi triscalar rapidamente. Se a gente for observar mais de perto, provavelmente o melhor trade de venda aí no SDJPY, 3.000 pontos. E é isso, para o SDJPY eu vou acompanhar mais o gráfico semanal, e de acordo com o semanal as melhores compras estão aqui embaixo, na 20, na 20 low, nas regiões aqui do mensal desses fechamentos, até porque a gente tem, não está sinalizado aqui, mas a gente tem também um movimento aqui de alta do macro, do mensal, que a gente consegue ter uma noção do FIBO. Então a ideia seria um FIBO dentro de outro FIBO, certo? Um mais macro de retorno no mensal e outro no semanal, mas a ideia aqui, como é do mensal, vai ser sempre na cor do mensal, que é essa cor aqui, azul. E a gente vai ver aqui os 50 de FIBO e o 61,8. Se a gente for ver no gráfico diário, o preço, como eu já comentei na análise do vídeo passado, vem testar o 61,8, deixa aqui e vai buscar a 200 do diário, um movimento bem técnico, né? Veio testar o 61,8 do mensal, nada mais que um respiro. Esse respiro vai até a 200 do diário, na 200 do diário uma boa venda, e também uma boa venda aqui na linha de Ichimoku que a gente comentou agora há pouco. Essa é a ideia para o SDJPY. Agora é o SDCAD. O SDCAD, mesma configuração mais ou menos que o JPY, onde a gente teve aí vários meses de queda, um fechamento abaixo da 20 low, tendência de queda no macro, melhores vendas na 20 comum, o preço vai na 20 comum e para. Está parado também de acordo com o semanal. Acredito que possa vir testar novamente essa região aqui da média de 20, né, do mensal, da 20 low. Então seria normal o SDJPY fazer aqui mais um dia para baixo e vir testar essa região aqui do mensal. Esse é o gráfico diário. O gráfico diário na tendência de queda. Então a tendência de queda foi decretada aqui no diário, com esse fechamento aqui abaixo. Uma venda interessante aqui, melhores vendas na 20 comum, na 20 high,
Nesse caso aqui foi na 20 High, porque também foi em confluência com a 20 High aqui do semanal, em confluência com a região do mensal aqui. Então, muito provavelmente o SDCAD pode vir testar aqui. Então seria até um trade interessante, uma venda aqui com stop aqui nesse último topo, um trade de risco de 1.300 para praticamente também 1.300, 1 para 1 ou até mais, né? Até quem sabe esse último fundo aqui do diário, a gente tem esse último preço aqui do diário. Então se fosse um trade mais posicionado, uma venda aqui com um stop aqui de 1.300 para um retorno aqui de 2.300 no swing, né, numa posição, num trade mais posicionado, indo de acordo com o dólar, com o corte da taxa de juros. Porém, o SDCAD é o mesmo cenário que eu acredito para o SDJPY, mesmo o dólar se desvalorizando, acho que ainda assim vai se manter valorizado sobre o Ien e o CAD. Então essa venda seja talvez mais inteligente até aqui mais embaixo e não ficar contando que ele venha testar essas novas mínimas aqui, até porque eu acho que os Estados Unidos não vai, provavelmente talvez não corte os juros agora, ou se cortar vai ser muito pouco e talvez essa queda já esteja precificada. Então acho que o SDCAD não cai muito mais que isso. Eu ficaria mais atento numa compra, no fechamento aqui do diário acima, ou no fechamento do semanal acima aqui da 20 High. Vai virar a hora, eu vou executar uma compra aqui no GBP USD, né? Vou fechar o candle de H4 do GBP USD e também do dólar que a gente acompanha. Falta 1 minuto, então vou aproveitar aqui para deixar registrado também um lote. A princípio esse é o estado atual da nossa conta de 100k da Rantec Trader, mas não esteja assim, tem todo, enfim, foi bem trabalhoso esse início, felizmente ainda está vivo. A gente vai agora para o nosso primeiro trade da semana, uma compra de um lote no GBP USD, quando virar aí a hora. Então falta 1 minuto, assim que virar para as 2, são 1h59, vai ser uma entrada com um lote, com 1% de risco, acompanhando o movimento de queda do dólar, de acordo com a provável corte, né, de taxa de juros dos Estados Unidos, com o resultado negativo da semana passada de trabalho. Então provavelmente os juros já estejam afetando o trabalho, e a gente teve todo esse cenário de confluências, principalmente com o price action aqui de acordo com a nossa estratégia. A gente tem uma tendência desde a semana passada no H4 da Libra, de acordo com esse fechamento aqui acima da 20 High, tendência de alta. Essa foi a compra, né? A gente teve notícia, jogou o preço aí 800 pontos para cima. A semana encerra aqui, na semana passada, dia 5/9, abre ontem, né? Na verdade, abre ontem aqui, e o preço respeita a 9, respeita o movimento de alta, né? A tendência de alta, de acordo com o nosso semanal, e ideia mais macro possível. A ideia é que o preço venha testar aqui a região do semanal. Então a gente tem aí, a princípio, um trade de 1% de risco para 1,7. Tá bom, acredito que é um risco-retorno interessante, mas lembrando que ele pode andar até lá em cima, então seria um risco de 1 para 6. Não duvido, de acordo por conta do cenário atual político, então a gente vem tendo muita volatilidade nos últimos tempos. Essa é a minha posição para o início da semana, fica aí registrado. A gente tem que terminar, a princípio o take está aqui,
a gente tem que terminar a análise semanal. O SDCAD foi comentado, aqui é o ouro. O ouro, gráfico mensal, a gente comentou aqui sobre a 9, né? O ouro aí perdendo sempre o seu topo e seguindo sem fim, mas a princípio no macro essas são as regiões mais importantes, da 9, da 20 e das 20. Ele perdeu esse preço histórico, né, da semana passada, já subiu aí nada mais, nada menos que 13 mil pontos. Quem estava ligado aqui nesse rompimento, ó, com o stop aqui mais embaixo, não para de subir. Um movimento muito lindo aí no semanal. No semanal a gente tem o preço da média de 20, da 20 low. E não tem assim uma ideia de onde o ouro possa parar, muito provavelmente aqui nos 4.000, né? Acho que tem espaço para subir ainda. Eu acho que o mais lógico possível seria ele testar os 4.000. Então tem muito espaço ainda para o ouro. Movimento lindo aí no semanal. Gráfico um dos mais lindos aí que tem ultimamente. Principalmente por conta da nossa estratégia. Se a gente for ver, o ouro ainda não fechou abaixo da 20 low desde aqui. Então imagina, se você estivesse operando FLFX desde 2023, se você tivesse comprado de acordo com a nossa estratégia aqui, com esse fechamento acima da 20 high do semanal, na semana, no dia 15 do 10 de 2023, desde então nunca mais o preço fechou abaixo da 20 low, como fez aqui. Aqui, fechou aqui abaixo da 20 low, foi até lá. Depois disso, fechou acima da 20 high, veio testar a 20 comum, e de lá então, desde 2023, nunca mais fechou abaixo. Aqui, nessas últimas semanas, perigou fechar algumas vezes. Mesmo assim, semanal, nossa estratégia no semanal permanece válida, não fechou em nenhum momento abaixo. No diário, a gente teve alguns fechamentos abaixo, por isso que a importância da análise mais macro no semanal, pois, e também em confluência com a nuvem. Então, se a gente for ver, a maioria dos fechamentos que ocorreram abaixo do diário, né, foram em regiões de nuvem, então são regiões que eu não costumo não operar por indicar uma zona errática, então até isso as nuvens de Timoco ajudam a definir aqui regiões como aqui, por exemplo, que provavelmente o preço não vai obedecer, mas principalmente por seguir o semanal. Então é isso, o ouro ao infinito, gráfico diário. A gente tem as melhores compras ainda aqui na região da média de 20. Na última região de preço histórico também se torna uma região de compra. E no H4 é isso para o ouro, não para de subir. A gente tem regiões de compra mais aqui embaixo, mas o H4 está aqui. E de acordo com o H4, a melhor compra nas últimas 4 na região, né, no padrão das últimas 4 horas, seria aqui na 20 high, 20 low do H4, aqui, ou na 20 comum, como aconteceu aqui, após o rompimento do preço histórico. Essa linha azul é o preço histórico do ouro, que foi esse rompimento aqui. Então a gente está vendo o rompimento do preço histórico do ouro no H4. Depois do rompimento histórico do ouro no H4, o preço vem, testa onde? Justamente a média de 20,
e sobe nada mais, nada menos que 11 mil pontos. E é isso para o ouro, ficar atento nessas regiões aí para compra, para venda. Acho que só lá em cima, vender ouro é complicado. Mas para o ouro é isso, e aqui é o Bitcoin, gráfico mensal. A gente vai analisar aqui bem de forma mais macro o Bitcoin, onde para mim ainda tem espaço para o Bitcoin cair até aqui a média de 20 do mensal, a 20 low, ou a 20 high, ou a média de 9. Deixa eu ampliar aqui a escala. Então essa escala é no mensal, configuração do Bitcoin no mensal, regiões aí na 9, nas 20, no fechamento do mensal, no pavio do mensal. Então essas são as regiões interessantes para venda aqui em cima no Bitcoin. E para compra, de acordo com o mensal, na região aqui dos 101, 91, 84 e 74 mil. Então, de acordo com o mensal, são essas regiões. A gente vai agora para o semanal, onde aí sim eu havia comentado que é uma região muito interessante para o Bitcoin, porque é justamente próxima à região aí da média de 20 do semanal, da 20 low do semanal, em um movimento de queda ou em um movimento de alta, né, no semanal, com possível corte de juros. Então aqui essa semana, dependendo de como essa semana fechar, para quem é mais aí do macro, caso feche aqui um candle verde da semana, ou o preço venha testar, o Bitcoin venha testar aqui os 105, acho que seria uma compra muito interessante para quem sabe um stop aí mais curto dos 105 nos 100 mil, né? Essa diferença aqui entre esse range aqui, né, seria o stop, seriam 5 mil e pontos, 4 mil praticamente, entre a 20 low do semanal com a 20 comum, com a 9 do mensal, essa média de 9 do mensal. Então é um espaço de preço deixado aqui que serve como stop. Seria aí um stop interessante para um take mais aqui em cima, no preço histórico novamente. Mas a princípio, a 20 low e a 20 comum, segurando aí o preço do Bitcoin. Tem que ver como é que vai fechar essa semana. Mas eu acho que vai dar uma recuada, sim. Acho que vem testar aqui pelo menos os 84, 91. Enfim, tem que acompanhar de perto. Eu confesso que não tenho acompanhado muito. E a gente tem esse outro preço aqui que eu esqueci de falar, que é esse preço de fechamento. E agora a gente vai para o diário. Dentro do diário, tendência de queda ainda no Bitcoin, onde o preço está se aproximando aqui da 20 high do diário, onde seria um preço interessante para uma venda no time diário, né? A gente tem regiões para venda mais em cima, mas quem está, enfim, começando a operar hoje e acredita que o Bitcoin não vai testar essas regiões, a gente tem uma região de preço aqui de venda já mais próxima, é uma boa região de venda, uma das melhores, inclusive, da configuração do diário. Então seria uma venda aqui na 20 high, com um take aqui no último fundo do diário, ou até mesmo na média de 200 lá embaixo. Então é isso. Eu acho que, na verdade, isso é um conselho até. Eu acho que a gente tem que procurar dentro do mercado de Forex, assim como os outros mercados, amplitude de movimento. Isso vai permitir que as suas entradas sejam mais interessantes. Então, por exemplo, aqui no Bitcoin, talvez não vender aqui, procurar vendas mais em cima seja mais interessante, até porque o dia começou agora e é normal a gente ver esse deslocamento de preço aqui em um dia e mesmo assim no final do dia o preço retornar para fechar aqui embaixo.
né? Como foi, enfim, alguns casos que a gente tem, como foi bem na Libra que a gente comentou sobre isso, né? Sobre as médias sobre o semanal e o preço sendo guiado aqui pelas 20. E para o Bitcoin é isso, as melhores compras, melhores vendas registradas aí, principalmente aqui na média de 200 do diário. E aqui é o H4. H4 aí até pintando compra no Bitcoin agora. É uma compra interessante, inclusive. A gente consegue ver aqui as linhas, né, em roxo das médias de 20 do semanal, da 20 comum e da 20 low do semanal. E o preço visto do H4 aqui, a gente vê que o preço está aqui próximo, né, essas regiões. E seria sim uma compra interessante aí, para um movimento aí mais curto. Uma compra aí, se o preço fechar. O preço já fechou, né, no H4, numa tendência de alta, então a gente teve esse fechamento aqui. Aqui seria uma compra, com stop mais aqui embaixo. Já subiu aí 7.000 pontos. E caso fechando o H4 dessa forma aqui agora também, seria uma nova compra possível, com stop mais aqui embaixo. Lembrando que o preço pode vir aqui, isso seria ainda normal dentro da configuração do H4. O que não pode acontecer é o preço virar e fechar abaixo daqui, porque se fechasse abaixo aí sim seria um indicativo que ele viria testar mais aqui embaixo. Mas para o Bitcoin é isso. Regiões aí de compra e de venda indicadas, as melhores ao meu ver, indicadas aí no semanal, e que foram atingidas a alguns momentos, porém o detalhe fica aí para o preço diário de hoje. Caso o preço do Bitcoin consiga fechar aqui em cima do diário, dessa média de 20, aí sim seria uma compra mais concreta, mais assertiva. Caso não feche o dia de hoje aqui em cima, não compraria, aguardaria aí que muito provavelmente ele vai testar regiões mais aqui embaixo, que seria essa região aqui da média de 200 do semanal, ou até mesmo vim testar mais lá embaixo, aqui nos 105, que aí sim seria a melhor compra, eu acredito. Uma compra muito interessante, que a gente comentou aqui, que seria uma compra aqui, com stop aqui de 5.000, 4.000 pontos, uma possibilidade aí de, no caso seria aqui, uma compra aqui, 4.000 pontos para baixo, para 20.000 pontos praticamente para cima, no movimento mais macro. E é isso, rapaziada, análise semanal aí feita, bons trades para todos, espero que as regiões marcadas aí comentadas ajudem na definição aí do que vai ser feito durante a semana, mas cada um tem que apertar o botão de acordo com o que sabe. O meu já foi apertado essa semana, a gente está aqui na Libra, vamos ver como é que o trade corre, esperar o fechamento aí desse primeiro candle de H4. E é isso. Forte abraço. Tá tudo mapeado. Qualquer dúvida, fica à disposição. Só mandar aí nos comentários. Se inscreve no canal para não perder a boa TI. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Tamo junto.